Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o jurista Luiz Flávio Gomes e nós vamos falar inicialmente do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro nas investigações da Lava Jato também, vamos falar, e a delação do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura que nós vimos agora há pouco. Muito obrigado por estar aqui, senhor Luiz Flávio. No depoimento, esse depoimento que o Lula fez na quarta-feira ao juiz Sérgio Moro, esse depoimento era necessário, ele deveria ir, ele não era obrigado a ir, né? Não é. Nenhum réu é obrigado a ir ao interrogatório quando o juiz convoca. Vai se quiser. Ele pode dizer, olha, não quero ir, é direito da defesa. Ele poderia ter ido e ter ficado em silêncio. Não quero responder nenhuma pergunta. Mas é melhor para o réu ir, né? É melhor ir e melhor falar. Porque não existe no Brasil crime de perjúrio. O que é isto? Nos Estados Unidos, o réu que mente, ele é crime. É crime. Tá. O réu não pode mentir. Ou fala a verdade ou fica quieto. No Brasil pode. No Brasil não existe o crime de perjúrio. Portanto, se o réu mente, não responde por nenhum crime. Para o Lula, com a habilidade que ele tem de falar para a população, ele aproveitou aquele momento, só que Moro não deixou Lula fazer daquele momento um palanque eleitoral. Chamou a atenção do ex-presidente algumas vezes, né? Andou cortou o presidente. De qualquer maneira, claro, o Lula fez dali um momento político. Mas todo político, quando fala, é um momento político. Né? Moro só não deixou virar um palanque eleitoral. Nesse ponto, Moro foi bom, foi preciso, foi correto. Né? Uhum. E o que o senhor achou do geral do depoimento do Lula? Ele se deu bem, se deu mal? O juiz mostrou que tem controle absoluto do processo? O que o senhor achou? Vamos ali. O Lula já negava, ele nunca admitiu nenhuma participação no triplex, portanto ele continua negando. Isso só, do ponto de vista jurídico, Gamberini, cria uma obrigação jurídica do Ministério Público apresentar mais provas de que liga Lula com o triplex. Mas não só, não é ligar o Lula com o triplex. Isto ligou porque ele foi lá ver. Ligado com o triplex ele está. É ligar o Lula com a propina. Este é o ponto central do processo que está com o Moro. E a propina teria sido de 3 milhões, dada pela OAS de Léo Pinheiro. Ele diz, eu tinha uma conta do Lula de 3 milhões de propina. O fundamental é provar que o Lula recebeu propina. Isto provado, Moro condena e aí vai praticamente fazer um estrago imenso na vida do Lula. A Justiça e o Ministério Público já conseguiram provar apresentar essas provas? Nenhum documento ali físico foi apresentado para o Lula do ponto de vista de provar isso diretamente. Prova inequívoca, não. Pode ser uma jogada do juiz Sérgio Moro para não ter apresentado provas que ele detenha para apresentar mais tarde? Pode. O Moro pode ter adotado a estratégia de só apresentar documentos acessórios, que eram periféricos ali, laterais, não apresentou nenhum documento. Por quê? Moro apresentou documentos do triplex. O triplex foi comprado pela dona Marisa um período, depois desistiram, etc. Até aí, todo mundo pode comprar triplex, se você pode comprar o triplex. Né? Tem dinheiro, vai lá e compra. A questão não é essa, a questão está centralizada. O problema é a propina que nós queremos saber, que todo brasileiro quer saber, quem é o corrupto nesse país e quem não é, e para selecionar o joio do trigo. Eu só consigo separar o joio do trigo na hora que você me apresenta uma prova concreta de que eu recebi propina. Por exemplo, muita gente recebeu dinheiro de propina numa conta da Suíça. Aí, meu caro, se eu te dou uma conta da Suíça, eu mostro que você tem dinheiro da Suíça. Exemplo, Eduardo Cunha. Claro. Quando o procurador levantou aquele extrato bancário do Eduardo Cunha, meu caro, aquilo é prova inequívoca. O senhor é um homem com muita experiência na justiça. O senhor acha que o Lula vai ser absolvido ou condenado nesse processo? Ainda há outros 4. Pelo que nós vimos ali, parece que não tem prova documental da propina. Se isso ficar, de um lado,
a palavra do Léo Pinheiro. De outro lado, a palavra do Lula, do réu, e poderia ser qualquer réu. Palavra contra palavra não julga. Eu fui juiz 15 anos, eu nunca condenei ninguém quando eu tenho uma palavra e uma palavra. Porque fica muito frágil, você não tem certeza de que houve aquilo ali. Então é preciso mais provas não propriamente do triplex, eu insisto nisso. Prova de que Lula recebeu propina da OAS. Isto é fundamental, porque aí você, com certeza, diz para a população, Lula é corrupto, está aqui a prova. E pronto, até mesmo adeptos do Lula vão se convencer de que qualquer juiz condenaria naquela hipótese. Até o momento, Moro não apresentou nenhuma prova. Agora, pode ter sido estratégia. Está lá dentro, tem provas. Outra coisa importante, Gamberini, o Léo Pinheiro, que falou da propina ao Lula e que reformou o triplex por causa de dinheiro de propina, ele ainda não fez delação. Aquele dia que ele falou... mas não fez delação. Ele só estava num depoimento. A obrigação de apresentar documentos é quando se faz delação. Porque você delata, sua delação não vale nada se não provar. Não vale nada se não provar. Né? O senhor trouxe aqui o seu livro, O Jogo Sujo da Corrupção. O que o senhor trata nele rapidamente? Perfeito. Rapidamente, é exatamente essa situação crítica do Brasil em que roubam da gente 600 milhões por dia. Eu retrato aqui e quais as consequências disso para o brasileiro. Com 600 milhões por dia, a roubalheira esta, o jogo sujo da corrupção. Estou lançando este livro dia 23 aqui. Com essa roubalheira, nós construiríamos 500 hospitais por dia, tá assim, bem. Exageradamente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado.